o peso dos segredos no ar. A luz que tremia. Gabriela Oliveira tinha 34 anos, mas seu corpo carregava os 40 que a vida insinuava. Não eram as rugas finas ao redor dos olhos, herança de noites mal dormidas desde que Lara nasceu, nem os fios brancos que teimavam em despontar entre os cachos castanhos. Era o jeito como seus ombros se curvavam um pouco mais a cada inverno, como se o peso do ar de São Paulo, espesso e cinzento, a empurrasse para baixo. Ela morava em um apartamento no bairro da Vila Madalena, um daqueles prédios antigos com azulejos portugueses na fachada e elevador que rangia como um velho reclamando da vida. O lugar era pequeno, mas cheio de cores. As paredes da sala pintadas de um amarelo mostarda que Lara, aos 7 anos, escolhera porque parece sol. Os vasos de samambaias que Gabriela insistia em manter vivos apesar da falta de sacada, e as prateleiras abarrotadas de livros infantis e cadernos de receitas rabiscados. Era uma tarde de junho, daquele frio úmido que gruda nos ossos. Gabriela ajustava o último laço do vestido rosa de Lara, igual ao da Elsa, mas sem gelo, mãe. Enquanto o cheiro de bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro tomava a cozinha. O aniversário seria simples, apenas a família, alguns amigos da escola, e o marido Daniel, que chegaria tarde, como sempre. Mãe, o papai vai perder meu bolo de novo? Lara perguntou, os olhos castanhos brilhando com a expectativa e o medo. Gabriela sorriu, passando a mão nos cachos da filha, iguais aos seus. Claro que não, meu amor. Ele prometeu. Mas ambas sabiam que promessas de Daniel eram como os ônibus da linha 8000, às vezes chegavam, às vezes não. 2. O estalo no silêncio. A festa começou pontual como tudo que Gabriela organizava. As crianças riam, correndo entre os móveis, enquanto as mães conversavam baixo sobre a greve dos professores e o aumento da mensalidade da escola. Gabriela servia refrigerante em copos de plástico com estampas de unicórnios, o sorriso colado no rosto como máscara. Foi quando a campainha tocou. Daniel entrou atrasado, como sempre, mas desta vez com um ar diferente. Não era o cansaço de quem passará o dia em reuniões. Era algo mais denso, como se carregasse uma tempestade dentro do casaco social. Cumprimentou os convidados com um aceno distraidão, beijou Lara na testa com um parabéns, princesa, e se encostou na parede, as mãos nos bolsos, os olhos fixos no chão. Gabriela o observou de longe. Conhecia aquele olhar. Era o mesmo de quando ele descobrira que o pai havia hipotecado a casa da família sem contar a ninguém. O mesmo de quando a mãe dele morrera, e ele passara 3 dias sem falar. Dan, tudo bem? Ela sussurrou, puxando pela manga quando a festa já se encaminhava para o final. Ele não respondeu. Só tomou um gole de cerveja, o pomo de Adão subindo e descendo como se engolisse palavras. Foi então que Lara, com sua voz aguda de criança, gritou. Pai, faz um discurso. Como no casamento da tia Carol. Todos riram, menos Daniel. Ele olhou para a filha, depois para Gabriela, e por um segundo, ela viu algo se quebrar dentro dele. Um fio que sustentava alguma coisa há muito tempo. Lara, começou, a voz rouca. Eu preciso te dizer uma coisa. O silêncio caiu como uma lâmina. Você não é minha filha. As palavras ecoaram. As crianças pararam de brincar. As mães levaram as mãos à boca. Lara franziu a testa confusa. O quê? Eu fiz um exame de DNA. Daniel tirou um papel amassado do bolso. Há 2 semanas. Você não é minha. Gabriela sentiu o chão se abrir. Não era possível. Não agora. Não assim. Daniel, o que você está dizendo? Sua voz saiu mais firme do que ela esperava. Estou dizendo que menti por 7 anos. Ele olhou para ela, os olhos úmidos. Porque eu amava você. Porque eu amava ela. Mas não dá mais. Lara começou a chorar. Uma das mães a abraçou, sussurrando coisas que não faziam sentido. Gabriela sentiu as pernas tremendo. Você fez isso no meu aniversário? Lara gritou, o rosto vermelho de lágrimas. Você é um mentiroso. Daniel não disse nada. Só virou as costas e saiu. E o mundo de Gabriela desabou em câmera lenta. 3. Os espelhos quebrados. Os dias seguintes foram um borrão de lágrimas e telefonemas. A mãe de Gabriela, Dona Marlene, veio de Campinas para ajudar, mas só conseguia repetir. Eu avisei que aquele homem não prestava, filha. Desde quando ele te traiu com a secretária, eu avisei. Gabriela não queria ouvir, não queria pensar, só queria entender, porque a verdade era, ela sabia. Não do exame, não da traição, mas havia algo que ela guardava havia anos, enterrado tão fundo que quase esquecera. Uma noite, 3 meses depois que Lara nasceu, Daniel chegara bêbado em casa. Não era a primeira vez. Mas naquela ele chorou. Disse que não conseguia se ver no rosto da filha.
Que os olhos dela eram iguais aos do aquele cara, o ex-namorado de Gabriela, Rafael, com quem ela terminara um mês antes de engravidar. Eu sei que não é minha, Gabi. Ele soluçou. Mas eu finjo. Porque eu te amo. Ela o abafou com beijos, jurando que era loucura, que Lara era dele, que o álcool falava por ele. E ele acreditou. Ou fingiu acreditar. Até agora. Gabriela encontrou Rafael em um bar no centro, onde ele trabalhava como bartender. O lugar cheirava a cerveja azeda e desinfetante. Ele estava mais velho, os cabelos mais curtos, as tatuagens nos braços mais desbotadas. Oi, Gabi? Não foi uma surpresa. Daniel deve ter ligado. Preciso saber. Ela segurou um copo de água com as duas mãos. Lara é sua? Rafael suspirou, passando um pano no balcão. Eu sempre soube que podia ser. Mas você nunca me procurou. Nunca me deu uma chance. Porque eu não queria que fosse. Sua voz quebrou. Porque eu amava o Daniel. Porque eu queria que ele fosse o pai dela. Rafael não disse nada. Só assentiu, como se entendesse. E agora? Ela perguntou. Agora você tem que decidir o que fazer. Ele olhou para ela, sério. Porque uma criança não pode pagar pelo erro dos adultos. 4. O peso que se tornou asas. Gabriela passou a noite em claro, revirando memórias. A forma como Daniel olhava para Lara quando achava que ninguém via. Às vezes que ele a levou ao parque só para que Gabriela pudesse descansar. O jeito como, mesmo bêbado, ele nunca deixará de ser carinhoso. E então ela entendeu, Daniel não era um monstro. Era um homem quebrado, que carregara um segredo por amor até não aguentar mais. Na manhã seguinte, ela foi até o escritório dele. Ele estava empacotando suas coisas em uma caixa de papelão. Vai embora? Ela perguntou. Não tenho mais motivo para ficar. Sua voz estava vazia. Você tem. Gabriela segurou a mão dele. Ela te ama. E você ama ela. Não importa o sangue. Como assim? Ele a olhou confuso. Eu sei que você é o pai dela. Gabriela engoliu em seco. Não pelo DNA, mas por tudo que você fez. Por todas as noites que você acordei com ela quando estava doente. Por todas as vezes que você a defendeu quando eu estava errada. Isso é ser pai, Daniel. Não um pedaço de papel. Ele começou a chorar. Não como um homem fraco, mas como um homem que finalmente podia respirar. E se ela não me perdoar? Sussurrou. Então a gente vai conseguir o perdão dela. Gabriela apertou sua mão. Juntos. 5. O aniversário que veio depois. Um mês depois, Lara fez 8 anos. Desta vez a festa foi no parque. Daniel chegou cedo com um bolo de morango, o sabor favorito da filha. Rafael também estava lá, a um canto tímido mas presente. Lara correu para Daniel assim que o viu. Pai! Ela gritou, pulando em seus braços. Ele a abraçou forte, os olhos brilhando. Feliz aniversário, princesa! Gabriela os observou de longe, o coração cheio. Não era um final perfeito. Era um final verdadeiro. Porque a vida não é sobre segredos guardados ou verdades absolutas. É sobre escolhas. Sobre quem decidimos amar, mesmo quando o mundo diz que não deveríamos. E às vezes, as coisas que nos quebram são as mesmas que nos ensinam a voar. 6. As cartas que o vento não levou. 3 semanas após o aniversário de Lara, uma tempestade atingiu a cidade. Chuva grossa, ventos que arrancavam galhos das árvores. Daniel estava na varanda, observando o temporal, quando o envelope amarelecido escorregou debaixo da porta. Não tinha selo nem remetente. Só seu nome escrito à mão, com uma caligrafia que ele reconheceu instantaneamente. Dentro, uma carta. Se você está lendo isso, é porque eu não tive coragem de dizer em voz alta. Há coisas que a gente enterra tão fundo que até a memória esquece. Mas o corpo lembra. E o meu lembra de você, Daniel. Lembra do cheiro de café queimado na sua camisa, da maneira como você ria quando achava que ninguém estava olhando. Lembra também do dia em que você me disse que amor não era suficiente. Talvez você estivesse certo. Talvez nada seja. Não havia assinatura, mas ele soube. Era dela. Marina. A mulher que havia sumido 8 anos atrás, levando consigo metade das respostas que ele nunca teve. A mesma que em uma noite de verão, havia deixado um bilhete na mesa da cozinha. Não me procure. Não sou mais sua. Daniel segurou o papel como se pudesse queimar seus dedos. O vento uivava lá fora, como se risse da ironia, justamente agora, quando ele finalmente havia encontrado um modo de respirar sem culpas. O passado batia a porta com unhas afiadas. O que é isso? Gabriela estava parada na soleira da porta, os braços cruzados, o olhar indo da carta para o rosto dele. Não era ciúme. Era algo pior, compreensão. Ela sabia. Sempre soube que havia uma sombra entre eles, um nome não dito. Nada importante, ele mentiu, dobrando o papel.
Ela não insistiu. Mas naquela noite, enquanto Lara dormia e a tempestade arrefecia, Gabriela acendeu uma vela no parapeito da janela. Não por romanticismo, por superstição. Minha avó dizia que vela acesa espanta os mortos que não sabem que já se foram, murmurou, olhando para a chama. Às vezes, acho que você ainda está esperando alguém voltar. Daniel não respondeu, porque a verdade a que ele nunca havia confessado nem a si mesmo, era que uma parte dele sempre esperava. 7. O que as crianças veem e os adultos ignoram. Lara sonhou com uma mulher de vestido azul. Não era um sonho bonito. A mulher estava de costas, olhando para um rio. Quando Lara tentou chamá-la, ela se virou devagar, e seu rosto era um borrão, como se alguém tivesse apagado os traços com a borracha. Você não é minha mãe, Lara disse no sonho, mas a mulher só sorriu e estendeu a mão. Venha. A água está fria, mas não dói. Ela acordou gritando. Daniel chegou correndo, a camisa pelo avesso, o cabelo despenteado. Gabriela já estava lá, segurando Lara contra o peito, murmurando coisas que não faziam sentido. Era só um pesadelo, Flor, disse Daniel, passando a mão no cabelo da filha. Mas Lara o empurrou, os olhos arregalados. Não era um sonho. Era ela, a moça do retrato. O sangue gelou nas veias de Daniel. Na parede da sala, acima do sofá, havia uma foto antiga. Marina, aos 22 anos, vestindo aquele mesmo vestido azul, rindo com a cabeça jogada para trás. Uma foto que ele nunca teve coragem de tirar do lugar. Gabriela olhou para ele pálida. Que retrato! Silêncio. Então Lara sussurrou, como se fosse um segredo que não deveria ser dela. A moça que morava aqui antes. A que sumiu. E Daniel soube, com uma certeza que doía. A carta não era o único fantasma que havia voltado. O segredo nas paredes. A casa rangeu, como se o peso daquela revelação a fizesse curvar-se. Daniel sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Não era possível. Não depois de tanto tempo. Você nunca viu esse retrato, Lara, disse Gabriela, apertando os braços da menina como se quisesse impedi-la de dizer mais. É só a sua imaginação. Mas Lara sacudiu a cabeça, teimosa. Eu vi ela. Ontem à noite no corredor. Sorriu para mim. Daniel engoliu em seco. A descrição batia. O vestido azul, os cachos escuros, o modo como Marina inclinava a cabeça quando ria, como se o mundo fosse um lugar sem sombras. Ela disse que tá esperando, continuou Lara, a voz trêmula. Que o senhor sabe onde tá o que ela perdeu. Gabriela soltou um suspiro brusco, como se tivesse sido golpeada. Daniel, o que é isso? Ele não respondeu. Em vez disso, caminhou até a parede e tirou o retrato do gancho. Por trás da moldura, escondido há anos, havia um recorte de jornal amarelado. Desaparecimento em Vila Serrana. Moça de 22 anos some sem deixar rastros. Último avistamento. Próxima à casa da família Oliveira. A família Oliveira. O sobrenome que ele havia enterrado junto com as memórias. Você nunca me contou que essa casa foi dela, acusou Gabriela, os olhos úmidos. Que ela morreu aqui. Não morreu, corrigiu Lara, de repente muito calma. Ela tá presa. Um barulho seco veio do porão. Algo tinha caído. Ou alguém tinha batido. Daniel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Porque ele sabia. Sabia o que estava lá embaixo, atrás da parede de tijolos que ele mesmo ajudara a construir aos 17 anos, quando o pai lhe ordenara. Ninguém pode saber. Nunca. E agora, depois de tanto tempo, Marina tinha voltado. Não como uma lembrança, mas como uma dívida. O silêncio que sangra. O ar na cozinha ficou espesso, como se as paredes tivessem engolido o oxigênio. Gabriela recuou até encostar na geladeira, os dedos trêmulos procurando algo, uma faca, um telefone, qualquer coisa que a ancorasse à realidade. Lara não se moveu. Seu rosto, antes pálido, agora tinha um brilho febril, como se uma verdade antiga estivesse queimando por trás dos olhos. Você sabe, Lara sussurrou para Daniel, não como uma pergunta, mas como uma sentença. Você sempre soube. O barulho no porão voltou, desta vez arrastado, como unhas riscando madeira podre. Não era um animal. Não era o vento. Era o som de alguém que havia aprendido a se mover no escuro por muito tempo. Daniel engoliu em seco. As mãos dele formigavam, como se a memória do cimento úmido ainda colasse nos dedos. 17 anos. Uma noite sem lua. O grito abafado. O cheiro de terra revolvida. Ele havia enterrado mais do que uma pessoa naquela parede. Havia enterrado a própria voz. A gente precisa sair daqui, ele disse, mas as palavras saíram fracas, como se já estivessem condenadas. Gabriela, porém, não era do tipo que obedecia a medos alheios. Com um movimento brusco, ela empurrou a mesa da cozinha, bloqueando a porta dos fundos, e depois se ajoelhou ao lado do alçapão que levava ao porão.
A madeira estava apodrecida nas bordas, como se algo tivesse roído por dentro. Se tem alguém aí, a gente não vai deixar você apodrecer de novo, ela disse, e sua voz não tremia. Lara riu, um som agudo e quebrado. Você acha que é ela quem precisa de salvação? O alçapão rangeu quando Gabriela o ergueu. O cheiro subiu primeiro, mofo, ferro oxidado, algo doce e podre como frutas esquecidas em um caixão. Depois a escuridão se mexeu. Não era Marina. Ou melhor, não era só Marina. Uma mão emergiu da sombra, fina como os galhos das árvores mortas no quintal, os dedos enrolados em algo que brilhava fracamente. Uma pulseira. Prateada. Com um pingente em formato de chave. Você guardou, a voz que saiu do porão não era humana. Era um raspão de garganta, um sussurro que parecia vir de todas as direções. Depois de tudo, você guardou a minha chave. Daniel sentiu o sangue gelar. Aquela pulseira havia sido enterrada com ela. Ele mesmo a tirara do pulso inerte, antes de ajudar o pai a fechar a parede. Ninguém pode saber, nunca. Mas agora a chave estava ali, e não era a única coisa que tinha voltado. Behind Marina, ou que restava dela, outras formas se moviam. Silhuetas esguias quase translúcidas, como se fossem feitas da mesma névoa que subia do chão. Uma delas tinha os olhos costurados com linha preta. Outra, a boca aberta em um grito mudo, como se o som tivesse sido arrancado dela há décadas. Você não entende, Lara murmurou, mais para si mesma do que para eles. Ela não veio sozinha. Gabriela recuou, mas já era tarde. As sombras no porão começaram a subir, como maré negra engolindo os degraus. E no meio delas, Marina sorriu. Seus dentes não eram mais dentes. Eram agulhas. O silêncio que sangra. A primeira agulha perfurou o ar com um chiado úmido, como se cortasse não só a carne, mas o próprio som. Gabriela sentiu o calor do sangue escorrendo pela bochecha antes de entender que tinha sido atingida. Não doía ainda. Era uma dor adiada, como se o corpo hesitasse em aceitar que aquilo estava acontecendo. Lara não gritou. Ela já sabia. Desde que encontrara a chave enferrujada entre as tábuas podres do sótão, 3 noites antes, pressentira que o acordo tinha sido quebrado. Algo tinha sido libertado junto com Marina. Algo que não era ela. Corram para a luz, Lara sussurrou, mas suas palavras se afogaram no rastro viscoso que as sombras deixavam no chão. Elas não eram apenas escuras, eram densas como óleo derramado sobre água, e onde passavam, a madeira apodrecia em segundos, os pregos enferrujavam instantaneamente, o ar ficava pesado com o cheiro de mofo e ferro. Gabriela tropeçou no próprio corpo, os dedos escorregando na umidade que agora cobria as paredes. Não era água. Era algo mais espesso, mais vivo. Quando olhou para trás, viu Marina, ou o que dela restava, se arrastando não com pernas mas com raízes. Finas e negras, elas brotavam de suas costas como veias rebentadas, se enroscando nos degraus, nas vigas, nela mesma. Cada movimento fazia um som de raspagem, como ossos sendo arrastados sobre pedra. Ela não é mais minha irmã, Lara confessou, a voz quebrada por uma verdade queimando sua garganta. Ela é o que sobrou quando eles a tiraram de lá. Eles? As silhuetas atrás de Marina se mexeram. A que tinha os olhos costurados inclinou a cabeça, como se ouvisse algo muito distante. Então, com dedos que pareciam feitos de fumaça e osso, começou a desfazer os pontos. Um por um. O fio preto se soltou com um estalo seco, e quando os olhos se abriram, não havia íris nem pupila, apenas um vazio tão profundo que doía olhar. Gabriela sentiu algo se mover dentro do seu braço. Não era dor. Era pressão. Como se algo estivesse tentando sair. Não olhe para eles, Lara gritou, mas já era tarde. Porque a terceira figura, aquela com a boca aberta em grito mudo, sorriu. E quando ela abriu os lábios, não saiu som. Saiu você. O que você não vê? A marca na pele de Gabriela não é um corte. É uma semente. Algo que Marina plantou nela anos atrás, quando ainda eram crianças e brincavam de esconde-esconde no porão. Só que Marina nunca brincava. Ela escondia coisas. Coisas que não deveriam ser encontradas. 2. Os olhos costurados não pertenciam a um morto. Pertenciam a alguém que ainda está vivo, inteirado nas paredes da casa, respirando através das rachaduras, ouvindo tudo. Cada sussurro, cada lágrima, cada promessa quebrada. 3. A boca que engoliu o grito não é de uma pessoa. É de todas. Cada voz que já foi abafada naquela casa está presa ali, e agora elas querem sair, uma por uma, começando pela de Gabriela. O que acontece agora? A luz da lanterna de Lara piscou. Não era a bateria. Era eles. As sombras estavam comendo a luz, devagar, como um animal saboreando a presa antes de matar.
Temos que queimar a casa, Lara disse, mas suas mãos tremiam tanto que a chave caiu. Quando se abaixou para pegá-la, viu algo pior que as silhuetas. Viu si mesma. Uma versão dela mais nova deitada no chão do porão, os olhos abertos, a boca cheia de terra. E quando a outra Lara estendeu a mão, não era para ajudar, era para puxá-la para baixo. O último suspiro da casa. Lara não gritou. Sabia que o grito seria engolido antes de nascer. Em vez disso, fechou os olhos e ouviu, não as vozes, mas o silêncio entre elas. Era ali, naquele vazio, que a casa respirava. A outra Lara sorriu, os lábios rachados por séculos de terra. Você sempre soube, sussurrou, não com a voz dela, mas com a de Gabriela, de todas as outras. A casa não é uma prisão. É um útero. E nós somos o que ela não pôde parir. As paredes estremeceram. As rachaduras se abriram como bocas e Lara entendeu. A casa não queria queimar. Queria nascer de novo. E para isso precisava de uma última semente. Ela estendeu a mão, note para lutar, mas para tocar a terra na boca da outra. Quando os dedos afundaram, não sentiu dor. Sentiu memória, o peso de um corpo jogado no porão, o gosto do chumbo na língua de um suicida, o cheiro de cera derretendo sobre pele viva. Tudo que a casa havia guardado, tudo que era. Eu aceito, Lara disse. E então, pela primeira vez em décadas, a casa chorou. Não foram lágrimas. Foi tinta descascando, madeiras estalando como ossos, o teto se abrindo como um crânio rachado. Lara sentiu o chão ceder sob seus pés, mas não caiu. Subiu. As sombras a envolveram não para devorá-la, mas para tecer algo novo, uma pele de musgo e poeira, um coração de pregos enferrujados. Quando o sol nasceu não havia mais uma casa. Havia uma árvore retorcida negra com galhos que sussurravam quando o vento passava, e em seu tronco gravado na casca, um nome que não era de ninguém e de todos. Lara. Reflexão. Algumas casas não são para serem queimadas. São para serem ouvidas. E quando finalmente o são, não morrem, elas se transformam no que sempre deveriam ter sido, um lugar onde o passado não assombra, mas floresce. Mesmo que suas flores sejam feitas de ossos.